Meu nome é Renato Lourenço Costa. Eu sou professor e lecionei na área do Estado e do Senai e mesmo dentro da indústria. A minha formação acadêmica é na área da sociologia, de estudos sociais, de pedagogia, de história e geografia física e política e na área de relações industriais. Essa minha formação acadêmica me possibilitou entrar no estudo mais à frente com relação a possibilidades de vida extraterra, razão pela qual obrigatoriamente eu tive que entrar na área da arqueologia, da antropologia, da astronomia, porque essas áreas são pertinentes ao estudo ao qual eu me dediquei. E isso muito me ajudou nesses 50 anos de pesquisas. Então, a razão daqui estarmos é de apresentar aos senhores uma palestra que foi feita em Rio Claro em 1996, vejam os senhores, em 1996. E hoje nós estamos e vamos comprovar que aquilo que estava sendo colocado na época, hoje está comprovado. Vocês vão ver pelo vídeo que isso já está comprovado, felizmente, né? Então vamos ao vídeo. Existe um quadro da Idade da Renascença, desenhado por Giotto, um artista italiano da época da Renascença. Ele desenhou a estrela de Belém, não muito no alto. Ele desenhou a estrela de Belém perto da passagem, aqui os reis magos, né? A corte estava passando aqui a cavalo e tal, e o desenhista Giotto desenhou como se fosse não um cometa, mas uma sonda espacial. Tanto é assim que a NASA preparou o satélite para fotografar a cauda do cometa de Halley e de outros que se sucederam, e foi batizado o módulo com o nome de Giotto, em homenagem a esse pintor da idade lá da renascentista italiana, em homenagem para ele. É bastante sintomático, né? Quer dizer, a NASA batizar uma sonda espacial de Giotto para fotografar cometa, quando o pintor Giotto fez o quadro retratando o cometa como uma sonda espacial, como se a NASA já soubesse que aquilo era uma sonda espacial, porque toda a descrição da estrela de Belém não passa de um aparelho não identificado, porque nenhum cometa, como acabei de falar para vocês logo no início, o cometa anda além do espaço Terra-Lua, não poderia nunca jamais estar sob a atmosfera da Terra. Então o que era? É muito parecido, sabe com o quê? Com Boitatá, Mãe de Ouro, né? E os nossos pessoal do interior costuma classificar, né? Hoje nós estamos entendendo isso, né? Que é uma sonda espacial. Boitatá, Mãe de Ouro não é nada mais nada menos que uma sonda espacial. Pois. Fala um pouquinho sobre as camuflagens que os UFOs usam na atmosfera para se esconder da gente. Ah, sim. Só um instante a bolsa lá atrás, pode falar. Eu queria saber se o professor teve experiência de não só um disco voador, mas com ET. Eu gostaria de saber de que formas que foi e qual daquelas
Não, eu não tive nenhum contato de quarto ou quinto grau como só classificados. Não tive essa oportunidade. Só longa distância, gastei mais de 30 chapas, tirei uma fotografia à noite, não saiu nada. De tudo, não sai nada no registro. Precisa ser máquina apropriada, com canhão teleobjetivo aqui, alcance, traga o objetivo mais perto, senão não pega nada. Eu respondi a sua pergunta. O que você perguntou? Sobre a camuflagem de UFOs na atmosfera. A camuflagem dos UFOs na atmosfera são as mais variadas possíveis, né? Alguns jogam nuvens em volta do aparelho e você olha e pensa que é uma nuvem, é um objeto que está lá, né? É claro que não é tudo que é nuvem que você vai ver que tem um objeto lá dentro, né? Mas eles se utilizam desse processo. Outros se utilizam do processo da invisibilidade, como eu coloquei há pouco. Você não enxerga nada, ele está lá. Aquele mesmo que eu fotografei é desse tipo, né? Às vezes pode estar aí olhando a gente e você não está nem percebendo que você está sendo monitorado ou sendo observado, né? Alguns usam pisca-pisca de aviões, outros usam pulsar, acende, apaga devagar uma luz e tal, né? Então, há várias maneiras de camuflagem que enganam a nossa visão. Você pensa que é um avião e não é, né? Então, por isso precisa estar atento, precisa tomar acústica para ver se tem barulho, se não tem, né? Porque geralmente eles são silenciosos, não fazem barulho. Pois não. Está na hora já? Não. Quem são os homens de preto? Hein? Quem são os homens de preto? Os homens de preto? Só, não sei, não entendo não entendi essa classificação. Aparecem vários livros de ufologia. Quer dizer, quando você tem um avistamento, aparecem os homens de preto na sua casa ou... Sim. Bom, isso são descrições de pessoas que foram raptadas, né, abduzidas, e algumas descrições de retratos falados são homens de preto. Mas deve ser vestimenta tipo colã para suportar pressões e deslocamentos do aparelho deles. Não tem como avaliar isso. Eu gostaria de saber do senhor, a opinião do senhor. O senhor acha que o governo americano ou qualquer outro governo tem posse Tem. coisa disso? Tem. Bastante. Porque eles só religioso motivo? Não é só o religioso. A religião é uma delas, né? Outra é detetação de conhecimentos técnicos, né? De soberania, né? Para guerra. Exatamente. Quem detém uma arma dessa dita as normas. Com certeza. Né? Então é isso aí. Infelizmente a gente já está sabendo que existem vários ETs capturados nos Estados Unidos pela Rússia e que infelizmente os ETs mais agressivos, pessoal mais agressivo, são evoluídos tecnicamente, mas moralmente não, fizeram pacto com os Estados Unidos. A gente está sabendo já. Inclusive tem um médico neurologista de Porto Alegre, Ernesto Bono, escreveu um livro chamado A Grande Conspiração Universal, onde ele tem provas disso, apresenta provas disso. Professor, lá nos casos de Varginha, sul de Minas, o senhor ficou sabendo? Perfeito. Tem colegas nossos que estão estudando lá o assunto. Tem, inclusive, um dos nossos amigos lá, é advogado lá da região, né? Exato. E realmente foi um caso concreto. O pessoal envolvido está escondendo realmente o ET e não está dando acesso a você ter mais informações, né? Mas já existem várias equipes de ufólogos lá em Varginha fazendo pressão e querendo resultados. Inclusive já saiu numa revista até de ufologia sobre o assunto, um artigo quase completo, né, sobre o assunto. Mas eles são mais inteligentes a ponto de chegar ao planeta Terra com aparelhos da velocidade da luz, sei lá se é. Como é que o homem pode capturar eles? Boa pergunta. Existem
vários tipos de evoluções, né? Vários tipos de evoluções. Não necessariamente evoluídos assim a ponto de não se deixarem capturar ou serem capturados. O pessoal que estuda essa área acredita que esses tipos que estão sendo capturados são tipos assim, androides, tipo assim, robô, né? São colocados para ver o que o ser humano faz. Está sendo monitorado lá em cima, né? Eles estão vendo, é assim que o ser humano age, então, tal coisa, né? Então, nós acreditamos muito nisso. Tem pessoas, androides, né? Fabricados, robôs, né? Seria desse tipo aí, né? E não necessariamente que não tenham condições de não serem capturados, né? Podem ser evoluídos na técnica, com aviões, aliás, com processo de deslocamento, mas aqui na Terra eles ficam manietados, ficam atados, né? Não tem tanta mobilidade como no planeta deles. Talvez a atmosfera, eles já deviam ter conhecimento disso, você pode falar isso, né? Mas se eles são mais inteligentes, deviam saber que eles vão correr esse risco. É lógico, eles correm o risco, claro. Aliás, todos nós estamos vendo que esse pessoal tem uma coragem fantástica, né? Porque eles sabem que o pessoal aqui no planeta Terra não é muito flor que se cheire, né? E assim mesmo eles estão chegando. Quer dizer, eles estão realmente corajosos, estão afim mesmo de passar uma mensagem. Quer dizer, de tal maneira que não existe mais jeito de você negar que existe alguma coisa aí fora. Quer dizer, que agora a coisa está mundial e está geral, né? Não tem mais como você negar isso, né? Fala. O que tem? Desculpe, não. Não, a única coisa é que essas 3 pirâmides foram detectadas, foram fotografadas, estão confirmadas. E a pirâmide daqui da Terra, se eu for falar sobre isso, vai demorar umas 4 horas, né? Porque ela tem uma série de mensagens, né? A pirâmide de Quéops, né? A de Quefren e Miquerinos não, foram construídas pelos faraós para perpetuarem os nomes deles na história, né? Agora a de Quefren não, Quefren foi construída não por faraó, não, aquilo lá é uma obra monumental e, segundo tudo indica, inclusive pelos próprios analistas últimos, ela representa um balizador astronômico, quer dizer, ela serve de baliza para naves espaciais, a pirâmide de Quéops. Uma das razões, talvez, porque dentro das tumbas não foi encontrado nada, estava vazio. Quem sabe dentro daquelas câmaras tenham sido colocados aparelhos tipo radares ou tipo pilotos para navegação automática, algo assim. E depois que eles foram embora, foram retirados. E as que ficou vazio a câmara, né? Quem levantou a mão? Boa pergunta. O Brasil passou a ser signatário daqueles tratados. Boa pergunta, ótimo. Excelente. É o seguinte, realmente existe isso, é uma lei internacional, 30 anos. Os países podem manter segredo durante 30 anos, é uma lei internacional. Provavelmente isso vai ter que ser derrubado e refeito, porque é inconcebível um negócio desse, porque é incultura durante 30 anos. Quem detém esse conhecimento manuseia como quiser o caminho do futuro para a humanidade. Tá? Então ficamos às mãos de uma outra monarquia. Voltamos a uma monarquia disfarçada, né? Que não muda nada, infelizmente. Então, quanto a isso, você tem razão. Então, 30 anos que não pode ser divulgado.
Agora, por que só nos Estados Unidos? Essa pergunta já foi feita em várias ocasiões e é bastante procedente, né? Porque nos Estados Unidos, como eu acabei de colocar aqui, ele já tem pacto com esses elementos. Então, quando esses elementos recebem problemas de navegabilidade ou são atingidos por outros extraterrestres que estão acompanhando o movimento da Terra e sabem que essa turma não vale nada, eles os atacam. A Guerra nas Estrelas existe, não é ficção. Então, onde eles dirigem um aparelho quando o sistema é planificado? Numa área onde eles sabem que vão ser resgatados e colocados no subterrâneo dos Estados Unidos. Por isso que eles dirigem as naves na direção dos Estados Unidos. Essa é a pergunta. Boa pergunta. Está aí uma comprovação. Por que só nos Estados Unidos? É isso aí. Ótima pergunta. Há muito tempo atrás eu ouvi dizer que teve uma experiência na década de 70 que os Estados Unidos a Força Aérea dos Estados Unidos fizeram uma espécie de máquina do tempo com base na tecnologia extraterrestre. Voltaram parece que há milênios de anos atrás, filmaram Santa Ceia, acontecimentos históricos. E camuflavam sobre infravermelho, ficava invisível, e tudo baseado em naves extraterrestres. Isso aí pode ser verdade? Pode. Eu não tenho como responder a sua pergunta. Não tem. Isso é especulação, né? Especulação. Se não tem como comprovar, então fica na especulação. Mas nada é impossível. Acabei de relatar para você que existem 3 setores diferentes da física estudando passado e futuro dentro da ciência. Então, nada é impossível. Professor, o que a ciência diz sobre alguns poderes de cura de alguns contatados? Isso acontece, a gente não tem explicação. A pessoa fica com poderes paranormais. Esse mesmo aqui de Santa Bárbara, ele prevê quando vai acontecer alguma coisa numa cidade, quando vai acontecer alguma coisa com uma pessoa. Ele não tinha esse poder paranormal, ele passou a ter depois do ser abduzido. Professor, pelos relatos, o Brasil é o segundo país do mundo que mais ocorrem relatos de visão de OVNI. E por que em Minas, principalmente naquela chamada Serra do Roncador, onde se acha muito gado nesse lado, por que esse desejo por essas áreas? Bom, antigamente, aqui eu falo antigamente, há uns 10 anos atrás, nós só tínhamos conhecimento de experiências com animais. Esses tipos de extraterrestres agressivos pegavam gado, cavalo, animais, de maneira geral, para fazer experiência, ou raptar, ou cortar, tirar órgãos e assim por diante, né? De uns 5 anos para cá, estão se dedicando mais aos seres humanos. Essa é uma constatação que nós estamos tendo. E provavelmente, a gente já coloca um provavelmente aí, né, a ser discutido, com a colaboração de Estados Unidos e Rússia, sabendo disso, né? Professor, você falou do pacto que existe. O senhor tem alguma característica? O senhor sabe alguma coisa desse pacto que foi feito? Um item? Você conhece alguma coisa? Tem um pacto. O que foi tratado? Sim, isso aí nós só temos conhecimento de facsímiles, quer dizer, de cópias xerocadas e tal, de documentos secretos do FBI, que vieram a público, né? E foram xerocados, e foram publicados em livros a respeito, né, de arqueologia, de ciência, né? Especialmente por esse Zacarias Sitchin, que é um expert na área de sânscrito, de línguas antigas, de arqueologia, e foi consultor da NASA. Outra coisa também, você falou das placas. Haviam escritos que a Terra havia sido colonizada. Exato. Eles descrevem como que era a Terra naquela época? Exato, descrevem. Eles não têm todo o relato ainda, porque são milhares de placas, e eles são de barro, e algumas se fragmentaram, se quebraram, então eles perderam alguns relatos. Mas além das placas de barro, existem pergaminhos escritos encontrados no Mar Morto, entre Tel Aviv, ali perto de Israel e da Jordânia, né? E numa gruta, um pastor foi atrás de uma ovelha lá que se descarrou, a ovelha entrou dentro de
de uma gruta lá, e o pastor foi atrás dela, quando olhou, tinha uns jarros com pergaminhos escritos em sânscrito antigo, em aramaico antigo e tal, né? Aí ele viu que se tratava de uma coisa arqueológica, foi até uma pessoa inteligente, chamou o pessoal da arqueologia, e estão começando a decifrar esses pergaminhos que está batendo com as placas cuneiformes também, né? Isso foi encontrado em 1800, quase ninguém fala nisso aqui no Brasil, é lamentável. Existem 180 livros em várias línguas que falam sobre isso. No Brasil, infelizmente, não se interessaram por essa área, não sei porquê. Pode até ser, né? Outros casos, né? Foi não. E sobre aquelas trilhas que foram encontradas em Nazca, assim, o estudo continua ainda com as trilhas registradas de Nazca? Sim, continua. Nos Alpes, né? Lá perto do Chile, dos Andes, os desenhos do altiplano de Nazca chamado, né? São mais de 12 fotografias que tudo indica foram feitas por pantógrafos aéreos, né? Porque da precisão dos desenhos ainda estão sendo estudados, né? Existem várias versões, né? Mas tudo indica que são seres altamente técnicos para fazer uma coisa daquela. Senão não tinha como, é como se fosse um pantógrafo feito por avião. Então tem como, né? Alguém levantou a mão ali? O senhor disse tudo bem, tem um pacto, mas assim, nenhum detalhe, por exemplo, deles pegarem pessoas de outros países, fora dos Estados Unidos e Rússia, que eles têm um pacto, para fazer experiência, fazer algum tipo de análise? Tem, infelizmente tem. Infelizmente tem esse médico neurologista de Porto Alegre, Ernesto Bono, ele dá até referências. Infelizmente tem. Infelizmente. O rapaz ali fez uma colocação que entra na área social. Qual foi mesmo a sua colocação? Exato. É isso aí, eu me fugiu, mas na hora eu peguei. Essa colocação, ela implica na área cultural Brasil, nosso aqui Brasil, né? Ele implica especificamente com a gente aqui brasileiro, ou América do Sul, vamos nos situar, né? Que não foge muito, né? Da subordinação de ideias, de conceitos, né? Nas faculdades passaram sobre Sócrates e Platão como você passeia assim, em cima de um livro, e no entanto de Engels, Marx, Kant e toda essa turma aí da área materialista, eu fiquei até os olhos de tanto ver livros sobre marxismo e Kant, Engels e não sei mais quem aí, e Sócrates e Platão renegados ao segundo plano quando não foram superados ainda, né, na sua evolução. Então é uma mudança de rumo, né, como foi colocado aqui. Mas vai haver mudança? Se vai ter que ter mudança sim. E como? Né? Para responder a sua pergunta, ela é complexa, né? Eu vou demorar aqui um bocado de tempo. Não, tem resposta. Tem resposta. É que você fez uma pergunta bastante abrangente, quer dizer, teríamos que discutir a área educacional, a área social, a área religiosa, a área política, né? Para poder adequar aí a sua pergunta a uma resposta a mais racional possível, né? Porque implica tudo isso aí, né? Implica tudo isso aí. Como eu acabei de colocar aqui, você vem tendo conhecimentos não corretos da sua história passada. Nós estamos descobrindo isso agora. Por quê? Porque os extraterrestres estão aí, não fomos nós que inventamos, né? Então nós estamos descobrindo placas cuneiformes que falam sobre eles.
Estamos descobrindo coisas que estão grafadas em pedras que direto e indiretamente falam sobre o planeta, sobre isso, sobre aquilo. Estamos descobrindo os seres aí perdidos na mata, dos Dogons, que falam em sistema binário de estrelas, como a astronomia nem conhecia isso. Então, o que é? Então, estamos chegando à conclusão que fomos enganados, historicamente, em tudo. Então, nós estamos tirando essa poeira aos poucos, né? Não dá para tirar tudo de uma vez, né? Você pode fazer, né? Dentro do 24 horas do planeta Terra que você tem para fazer, você faz, né? Agora, tem muita coisa para você mexer, para você pesquisar. Um caso simples, esse caso de Tupi, das marcas de Tupi, não fomos. Eu, minha esposa e outros colegas não fomos. Não tem tempo, não adianta, não dá tempo para você fazer tudo. Não dá tempo. Se for correr atrás de tudo que tem telefonema que está vendo o disco voador, eu fico 48 horas vendo o disco voador aí e não faço mais nada, né? 48 horas é brincadeira, você sabe disso. O senhor tem algum relato sobre a forma de comunicação? Não. Tem nada? Nós só temos informações vagas, então eu prefiro não falar para não ficar dando chute aí à toa, né? Existem formas guturais, assim, de som de garganta, zumbido de abelha, coisas assim desse tipo. Telepatia, muita telepatia, isso existe confirmado. O projeto 7 é um projeto voltado para a pesquisa de extraterrestres, você sabe disso, né? E se foi criado esse projeto é porque eles devem saber que existe alguma coisa fora da Terra. Hein? Assim, as pesquisas atuais. Não, eles chegaram a captar um radiosinal em forma binária que só pode ter sido emitido por seres inteligentes. E não se falou mais nisso. Ou foi bloqueado outras informações, não chegou mais ao nosso conhecimento mais nada. Isso nós chegamos a ter conhecido. Foi divulgado até em revista isso aí. Foi divulgado. Fala. Será que esse tipo de projeto não seria uma forma de começar a acostumar a moçada com ele? Também, tudo isso aí que vocês estão vendo é uma preparação indireta para o povo. Quando me perguntaram assim, escuta, esse negócio do ET aí, não é um boneco aquilo lá? Né? Me fizeram essa pergunta na televisão lá em Piracicaba, né? Eu falei, na minha opinião, eu acho que é um boneco. Mas o que importa não é o fato em si. O que eu estou preocupado é o que está atrás do fato. Porque até outro dia, isso aí era problemático, o pessoal questionava, é verdade, não é verdade. Em 24 horas, me jogam pela TV Globo, para todo o Brasil, aquele boneco. E na segunda-feira para a Globosat. Sabe o que é a Globosat? O mundo inteiro. O mesmo filme. Para todos os Estados Unidos, para toda a Europa e parte da Rússia. É isso que eu estou questionando. Porque até outro dia, isso aí era tabu. E em 24 horas joga um negócio desse no ar? Aí tem. O que tem? Eu, na minha opinião, posso estar errado, né? Então eu falo na minha opinião. Eu acredito que eles já estavam sabendo que esses objetos iam começar a aparecer em todo lugar. Então, antes que o impacto seja muito grande, eles já jogaram o boneco no ar, que é para a gente falar exatamente isso que estão falando. Mas isso aí é mentira, isso aí é um boneco. Mas está falando, né? Então, está havendo uma preparação psicológica de subliminar a chamada, né? Devagarzinho, debaixo do pano, né? Para você ir preparando o povo para o impacto não ser tão grande. Na cabeça deles que controlam o povo, eles acham que o impacto não vai ser grande, mas na minha opinião acho que vai ser, porque isso é uma questão de cultura, e cultura você não faz em 5 minutos de televisão. Esse boneco, esse filme foi feito há vários anos atrás. Segundo dizem. Então eles já estavam, isso já vem de preparação, fizeram um boneco naquele tempo, prepararam o pessoal naquele tempo, então. Exatamente. Ficaram guardando até agora porque não deu mais para segurar. Porque provavelmente, na nossa opinião, e a minha especialmente, né, posso estar errado, quando eu falo na minha opinião,
a opinião pode ser discutida por qualquer pessoa. Então, eu falo, na minha opinião, eu posso ser contestado, porque ela tem um valor muito relativo, né? Então, tornando a falar, na minha opinião, isso aí foi feito porque eles não conseguiram mais controlar o ataque desses outros extraterrestres mais evoluídos sobre esses nefastos. Então, eles estão vendo que estamos chegando cada vez mais. Então, antes que fosse tarde, eles jogaram isso aí no ar, que é para segurar um pouco. Mas, na minha opinião, não vai segurar nada, porque se não faz a cabeça das pessoas em 5 minutos. Isso é uma questão de cultura, de educação, de estudo, de pesquisa. Você não faz lavagem cerebral, tirando uma coisa e colocando outra, porque acha que isso vai dar resultado. Tanto é que não deu. O pessoal está falando, isso aí é bobagem, isso é besteira. Mas estão falando. Esse é o ponto que eu estou me referindo. É o que está por detrás dessa cena. Não a cena em si. A cena em si é até irrisória, até ridícula. Mas o que está de trás para a cena é que não é nada ridículo. Eles devem ter conhecimentos muito mais avançados para fazer aquilo que eles estão fazendo, né? Professor, existem relatos de pessoas no Triângulo das Bermudas que foram puxadas, aviões caíram, as pessoas encontraram outros seres e contaram que esses seres, viram esses seres trocando das pessoas mortas, eles pegavam a camada das pessoas mortas, se vestiam, esses seres saíam para vir a nossa conviver conosco. Isso é verdade? E o senhor acha que existem seres convivendo conosco? Então? Tem. Isso pode ser feito. Eu não tenho como provar isso, né? Mas eu aceito isso como possível. Pessoalmente, eu aceito como possível. Não tenho como provar isso, mas não é impossível. São 7 aviões Averante dos Estados Unidos que desapareceram em 47 em missão de patrulha em cima das Bermudas. Então, o último rádio foi que o Sol desapareceu. Onde é que está o Sol? Acabou. Nunca mais foram encontrados. 7 aviões de combate dos Estados Unidos. Muito bem. Como vocês acabaram de assistir nessa apresentação, certas descobertas que foram feitas há muitos e muitos anos, por exemplo, na época da Renascença, como vocês acabaram de ver aí no vídeo, quando eu abordei o assunto sobre o pintor Giotto, né, que desenhou a estrela de Belém como se fosse um cometa, né, muito sintomático, né, porque os reis magos foram levar os presentes, né, ao nascimento do Cristo. Mas, na verdade, não existe, a história real mesmo é que não existe nada de rei. A palavra rei foi colocada pelas religiões dominantes da época, né, para chamar atenção e tal. E hoje nós sabemos que foi apenas essa razão de falar em reis magos. Na verdade, eram só magos. E o que eram os magos na época do Cristo? A época dos magos, na época do Cristo, para vocês vão poder atualizar e comprovar isso que eu estou falando, eram aqueles que estudavam astronomia na época, eram aqueles que estudavam matemática, eram aqueles que faziam cálculos, eram os engenheiros iniciais da época, eram muito bons na matemática, né? Estudavam astronomia e astrologia. Hoje há pessoas que acham que isso aí é discutível, a gente tem que respeitar, tudo bem, mas então os magos, na verdade, não eram nada de reis, eram pessoas cultas da época, as mais cultas que existiam. Então eles, através desses estudos da época, e através de sensibilidades, né, como vocês devem ter percebido nas outras apresentações do Luke Inglês, que viajaram no tempo, no espaço, no futuro e no passado, esses sensitivos tinham essa possibilidade de alcançar certas informações que outros não conseguiam, pela sua sensibilidade, pela sua mediunidade, né? E os magos também tinham isso. Além de toda essa formação cultural, eles também eram sensitivos.
Essa é a razão pelas quais eles chegaram até onde o Cristo estava nascendo, né? Eles foram informados para irem até lá, né? Essa também é uma correção histórica, que isso é bom que se diga, né? Porque isso já tem um cunho até mais científico, né? Do que apenas uma lenda, apenas uma descrição histórica da época, né? Muito obrigado, então, pela atenção que vocês me deram e tenham um bom proveito. E vamos aguardar, então, uma próxima vez, né? Assim esperamos voltar aos senhores com uma próxima apresentação, o que para mim será de muito agrado.